nós éramos todos muito jovens, né? Quando fizemos a camisa 12, nós tínhamos entre 15, 16, 17 anos. Nós éramos, desde 67, nós já fazíamos a campanha de oposição ao Guadalupe, porque a gente achava que o Corinthians tinha que ter transparência, participação da torcida, tinha que ser ouvido. Sempre foi muito contrário à participação de dirigentes do Corinthians na política. O Guadalupe, por exemplo, era deputado, o Trindade tinha sido deputado, e a gente achava que não, o Corinthians é Corinthians, não dá para misturar política com política clubística. Então, o Guadalupe, com aquela sequência, fizeram muito para tirá-lo. E o problema é que quando conseguimos tirar o Vadir, em pouco tempo que entrou o Miguel Martinez pela Revolução Corintiana, em 2, 3 meses, uma parte já estava fazendo oposição ao Martinez, e nós achávamos que não dava, ele tinha acabado de entrar. Quer dizer, nós estávamos há muitos anos brigando, quer dizer, eram muitos anos de discussão, de tudo. Entrou o presidente, você tem que dar o apoio. Então, nós achávamos que não, e dessa parte, o grupo que achava que não, tinha que ficar junto com o Matheus e ser contra o Martinez pelo próprio apoio com o Matheus havia dado, e outro grupo que achava que não, tendo uma chance para o presidente, até prova em contrário. Então, o grupo que achava que tinha que dar uma chance para o presidente mostrar a que veio, acabou saindo e fundando a Camisa 12, e ficou isso enquanto acreditou que o presidente estava seguindo a parte que a gente julgava que era melhor para o Corinthians. Quando se entendeu que não era mais o caso, a Camisa 12 também abandonou o apoio ao presidente. Por que a torcida jovem Camisa 12? Dois motivos, na verdade, nós éramos todos muito jovens, nós tínhamos 15, 16, 17, 14 anos, nós éramos dissidência dos Gaviões, por problemas políticos, e o Camisa 12 porque a torcida do Corinthians é o 12º jogador, quer dizer, não existe, você não pode pensar em Corinthians sem pensar na Fiel, e não dá para pensar na Fiel sem o Corinthians, quer dizer, é uma interação muito grande, e essa é a razão, quer dizer, como sendo o 12º jogador, isso foi desde o início, e a torcida jovem, que é o nosso simbolismo, que segue até dentro do que seria o nosso embleminho, que ficou o menino com a capinha, né, como sendo a super fiel quase, né, quer dizer, que ficou quase como se fosse um super-herói, quer dizer, como a Fiel sendo um super-herói. Porque a Camisa 12 já nasceu grande. Então, quando nós começamos, a gente, para você ter uma ideia, a época dos Gaviões tinham 400 torcedores, uns 400 sócios, eles caíram para 100. Então, a Camisa 12 ela já começou muito forte, muito animada no tipo de seus gritos e com faixas novas e com nossas bandeiras. E foi muito emocionante, foi o início, né? Foi o início até de uma forma de apresentação da torcida, até uma forma até inovando em relação às visitas que nós fazíamos nas excursões. Isso foi um final de semana nublado. Era muito divertido. Eu morava no Jardim São Paulo, na Zona Norte, e então eu precisava pegar para ir para o clube, eram 2 horas, né? Porque eu tinha que pegar o ônibus que ia até a Estação da Luz, da Estação da Luz eu andava a pé até o Parque Dom Pedro, do Parque Dom Pedro eu pegava o ônibus que deixava na Rua São Jorge com a Celso Garcia, depois eu ia a pé até o clube, então eram 2 horas para isso. E um sábado eu estava no clube e discutindo com um colega nosso, o Pacheco, então, José Pacheco do Couto Júnior. Nós estávamos discutindo exatamente esse momento, como é que estava o Corinthians, a situação, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos acabado de ter o 4-3, que é o jogo da minha vida, tinha acabado, tinha o 4-3, mas o Corinthians também com suas dificuldades, o ambiente político pesado. Daí falamos, não está certo, nós temos que tomar alguma atitude. Daí nós saímos do Parque São Jorge, na época o clube tinha, atravessando o rio, tinha uma ponte de madeira. Eu sei que nós fomos a pé, nós fomos até a casa da Vila Maria, lá na vila, que era, na época não chamava de Vila Maria, né? Era o Faria. Então nós vamos até a casa do Faria e falamos, olha, vamos trocar uma ideia. Daí chamamos o Rubens César, então nós 4 discutimos e decidimos naquela tarde fazer a Camisa 12, e esse foi o início. E daí no dia seguinte começamos a falar com outros colegas, com o Kleber, e outros foram se juntando, e menos de uma semana, menos de 10 dias, uma semana depois nós já estávamos com a Camisa 12 dentro do campo e já vindo como a maior torcida organizada do Corinthians. Aí precisa entender um pouquinho de como era antes, né? Quer dizer, nós tínhamos um grupo que era o grupo que tinha mais uma preocupação na política, que era exatamente o grupo da bandeira, que era o grupo que tinha as bandeiras. E bandeiras que nós mesmos fazíamos.
faziam na casa da gente. A primeira bandeira, eu peguei um corte de terno branco, de linho branco, meu pai tinha, fiz a primeira bandeira. A segunda, eu peguei um lençol que a minha mãe estava guardando para casamento de irmãs, fiz a minha bandeira. Nós mesmos fazíamos e levávamos. E o pessoal da 12, quer dizer, praticamente nós tínhamos uma preocupação muito política e a preocupação plástica. Então nós éramos da turma das bandeiras. Então a 12, ela sempre começou com essa preocupação de mostrar que é o Corinthians, quer dizer, de fazer o show que o Corinthians chegou e a 12 chegou. Provavelmente de todas as torcidas organizadas que eu tive ciência ao longo da vida, até o período que as organizadas podiam levar as bandeiras, a camisa 12 ela era a grande festa, ela era aquela que levava o maior número de bandeiras, a diferentes tipos de bandeiras, que era para exatamente ter a parte da festa. Eu tenho inclusive muitas fotos antigas que a gente olha, onde eu estou sempre de costas, porque para mim era um prazer ver a torcida na hora que o Corinthians entrava em campo e as bandeiras todas abanando e saudando a Fiel. A camisa 12 ela sempre teve a preocupação de participar da vida do clube. Desde a sua fundação, a 12 praticamente, lógico, não vou falar que exigia, mas ela sempre incentivou que os participantes fossem sócios do clube para você poder participar. Sempre uma visão muito atenta. A camisa 12, 45 anos praticamente de camisa 12, estamos completando 45 anos, e a camisa 12 sempre foi uma torcida que sempre esteve na oposição, quer dizer, ela nunca esteve dentro da diretoria do Corinthians. Pouquíssimas vezes ela estava dentro da diretoria de uma forma de situação e sempre foi então muito observadora, com participação política importante, e cada vez que sentia que não estava bom, se faziam manifestos e se discutia, ia para a imprensa, e de uma forma de você ter uma vida ativa. Então a 12 ela sempre teve uma vida política muito grande, uma atuação muito grande, até em cobrança de jogadores, quer dizer, quando foi o caso do Ribelino em 74, e em paralelo levando a festa para as arquibancadas. Quer dizer, então já chegava com a bateria da 12, saudando na hora que a torcida chegava, e com a festa das bandeiras, e isso foi enquanto as bandeiras foram permitidas até 95. Quando saiu o Badilu, o Corinthians não tinha dinheiro, não tinha recursos, porque antes que você tinha a venda de títulos patrimoniais, você tinha uma entrada maior, tinha muito incentivo em esportes amadores. Depois, quando de 71 para frente, você teve que reduzir esse investimento, mas de algumas coisas você tinha o salão, você ainda tinha, você tinha o basquete, você tinha o boxe, natação, e a 12 participava de tudo. Quer dizer, a gente ia em jogo de boliche com bandeira e rojão, né? Então em tudo a gente levava as faixas da 12. Se você pegar as fotos do início dos anos 70, qualquer que fosse o esporte, tinha uma faixa da camisa 12 junto. Então a preocupação foi que o Corinthians não é só futebol. Então isso segue até hoje, né? Vocês podem ver o jogo de futebol de salão, a 12 ela tem uma participação muito grande na presença do futebol de salão de hoje. Então a gente procurou fazer isso e seguindo e tocando e levando. Quer dizer, natação era uma presença muito frequente. Então esse era um pedaço. E o outro era a participação política, quer dizer, sempre foi de uma visão de você mostrar o que não concorda, muito prático. Nós tivemos época, por exemplo, de que, e sempre pautando, né? Se vocês pegarem, a gente já pegava e era tudo com pauta, íamos para a imprensa, discutíamos, íamos para o Corinthians. Até o presidente do Corinthians não gostava muito e acabava nos dando algumas punições, mas sempre foi uma forma de você mostrar o que tinha. É importante também começar com as caravanas maiores, né? Nós tivemos, ainda comparando, é importante sempre entender a dificuldade que você tinha à época, nós estamos falando de mais de 40 anos, de locomoção e os custos de locomoção. Mas ainda em 71, nós fizemos caravana com 11 ônibus, por exemplo, para Belo Horizonte, fizemos caravana com 15 ônibus para o Rio de Janeiro. Então já começamos e de uma coisa muito legal, quer dizer, onde a gente sempre tinha, nós íamos com faixas homenageando a torcida adversária. Então nós entrávamos com o grito tradicional do "Ô, camisa 12 chegou", e nós íamos com a nossa bateria caminhando até a torcida adversária, levando faixas, saudando a torcida da casa, as baterias tocando junto, depois saímos, camisa 12 já vai embora, e daí nós voltávamos para o nosso canto e ficávamos com as faixas e levando. Então era uma coisa muito te chegando, olha, estou aqui, estou na tua casa, estou te respeitando, mas que é Corinthians.
sempre digo que nós somos 35 milhões de idênticos. Então você pergunta qual foi a participação nossa? Foi lá a gente ajudou a colocar a fundação. Eu acho que essa é a parte importante nossa, quer dizer, colocamos as fundações, depois os outros foram chegando e foram levantando as paredes e construindo o castelo e chegando na entidade com essa história de 45 anos. Ah, muito, muito. Aprendi muito. Acho que você tem... Existe uma coisa o seguinte, quer dizer, do que foi um coleguismo, praticamente uma irmandade do que você tinha. Nós estávamos juntos 2 vezes por semana. É importante também, vamos pensar outra história. No Campeonato Paulista ele era muito mais atuante do que é hoje. O Campeonato Brasileiro, ele iniciou em 71, que foi quando a 12 foi fundada. Então o Campeonato Brasileiro não tinha tanta importância quanto ele tem hoje. Então nós estávamos muito próximos. Então a gente tinha a sede da torcida, onde você frequentava a sede, nós saíamos juntos, e com isso representou, acho que, muita base. Nós colocamos a nossa pedrinha na construção dessa entidade. Todos nós, todas as gerações ao longo desses 45 anos e todas as outras que virão. Cada um que chegar não pode perder, acho que, a essência da 12. A essência de ser um observador crítico, alguém que está sempre em prol Corinthians, lutando pelo clube, procurando participar no clube, participando para o bem do clube, procurando ajudar o próximo, com as atividades sociais que a 12, ao longo da sua história até hoje, ela acaba fazendo. O importante é se dedicar, procurar dar o máximo e entender que o clube e a entidade acabam sendo muito mais importantes do que as vontades pessoais. Eu acho que quem entrar de peito aberto e procurando dar o seu melhor, vai conseguir contribuir para perenizar a torcida.